Agora eu quero falar sobre o terceiro processo, é o processo de redenção, né? Que no hebraico é Geulah. O que é a redenção? Depois de haver se vendido, né? Aí aqui eu cito o texto de Levítico, capítulo 25, versículo 48, né? Onde trata, na verdade, de um caso de um escravo, de uma pessoa que ele era vendido. Nesse caso não era qualquer pessoa, era um judeu israelita, que por causa de uma dívida, de empobrecimento, ele acabava tendo que se doar, né, a um senhor para trabalhar, para pagar aquela dívida. No caso específico de Israel, eram 6 anos, era o máximo de tempo que ele trabalhava como escravo, né, e aí ele seria livre, né, da sua dívida. Ou no caso de propriedades e de dívidas, assim, de uma forma mais abrangente, era o ano do jubileu, no 50º ano, onde era proclamado, né, a liberdade total, onde todas as propriedades elas voltavam aos seus respectivos donos. Se você for ler ali Levítico, né, você vai entender isto. Então diz assim: depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. O que significa? A pessoa ficou pobre ou contraiu uma dívida muito grande que ele não conseguiria pagar, né, monetariamente falando. E como ele não tinha como pagar, então ele na verdade, doa, né, aquele credor para trabalhar em prol dessa dívida. E daí ele fica trabalhando. E aí, no tempo determinado, ele então era novamente liberto, né? Não saía de mãos abanando. Se você for ler ali o texto de Levítico, você vai entender isso. Saía com algumas posses para poder, na verdade, reiniciar, né, a sua vida aqui fora. Então você veja bem, tudo isso é o amor de Deus, né? Deus falou, olha, não pode ser permanente. Deus, ele, podemos dizer assim, ele aceita, podemos dizer, a servidão, a escravatura, mas ele equaliza, ele dá regras específicas para que não houvesse, na verdade, um abuso dos ricos, dos capitalistas, né, em relação à classe pobre. Então, e outra coisa, um escravo ele não poderia ser tratado de uma forma rude, ele tinha que ser tratado com amor, né? O seu servo tinha que tratá-lo com amor. Então, isso está relacionado ao ato de ser comprado. Com a queda, o homem ele se tornou escravo do pecado e sofre a influência do adversário, Satanás. Porque o pecado ele impede o homem de se relacionar com Deus, né? O pecado ele é podemos dizer assim, uma parede, né? Um muro que se levanta e impede, né, de eu me relacionar com o meu Criador, com o meu Deus, não é verdade? Só através de um arrependimento sincero e o oferecimento de um sacrifício perfeito, substituindo a morte do transgressor, é que o adorador ele é reconciliado com Deus, o nosso Criador. E assim é restabelecida a plena comunhão com Deus. Basicamente, a redenção consiste em que este escravo que direto ou indiretamente servia a Satanás, né, ser comprado para novamente pertencer a Deus, seu Criador. Só Jesus Cristo, através de seu sacrifício perfeito, o seu próprio sangue, pode efetuar este pagamento. Então veja só, aqui eu fiz analogia de um escravo, assim como aquela passagem, né, ali de Levítico fala que o servo ele ia servir para pagar uma dívida que ele tinha contraído, né, por empobrecimento, assim por diante, ele ia trabalhar por um certo tempo para pagar essa dívida. Eu faço alusão a uma pessoa que vive uma vida de pecado, uma pessoa que vive uma vida totalmente alienado de Deus, da vontade de Deus. Então é como se ele estivesse sendo servo de alguém, ele está sendo escravo de alguém, ele está servindo alguém. A maioria das vezes não na verdade não é voluntário, ele não está fazendo isso voluntariamente, né? Ele está, na verdade, com a sua mente entorpecida, ele não consegue, na verdade, entender, né,
o plano de salvação de Deus. Muitas das pessoas, quando você se aproxima dele para falar de Deus, falar que ele, na verdade, está pecando contra Deus, em muitos casos a pessoa fica brava com a gente, fica brava com você, né, que vai fazer isso. Né, porque ele não entende o plano de salvação, ele não entende que ele está nessas amarras, né, que ele é um escravo. Né, isso estou falando todas as pessoas que não servem a Deus, de uma forma geral, ele é, podemos dizer assim, um escravo de Satanás, um escravo do pecado. De alguma forma ele está servindo o nosso inimigo. E para ele ser livre dessa escravidão, para ele se tornar livre dessas amarras espirituais que acorrentam ele, e ele ter forças para viver uma vida em obediência a Deus, ele precisa passar, né, pelo processo da redenção, que é o processo em que Jesus, através do seu sangue, ele paga aquela dívida que foi contraída por aquela pessoa, quer dizer, os pecados cometidos contra Deus, que por causa desse pecado, né, a ira de Deus estava sobre ele, né, e ele estava então sob maldição. O sangue de Jesus vai e paga o preço, né, dessa dívida, e aí depois então ele não deve mais nada, ele então é livre, mas ele é livre para viver um serviço a Deus. Então eu tenho aqui esse texto que eu já li, né, de Levíticos 25 e 48, e também tem um texto bíblico aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21, onde diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, ele lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então veja só, Pedro aqui, ele está falando que não foi mediante coisas corruptíveis, quer dizer, não foi nem com prata e nem com ouro que fostes comprados, quer dizer, aquela pessoa que serve a Deus, não foi com prata e com ouro que os seus pecados ou que sua dívida foi paga, mas Pedro aqui diz que foi pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecidos com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então veja só que maravilha, através do sangue de Jesus, a pessoa tem uma grande dívida com Deus, né, porque ele viveu uma vida para transgredir os mandamentos do Senhor, seja qual for o grau de maldade que existe em cada um do ser humano, né, existem graus variáveis, não interessa, não existe maldade que Deus não tenha solução para ela, seja qual for o grau de maldade. Então Jesus vem e resgata com o seu sangue, com o seu sacrifício ali na cruz, ele resgata essa pessoa novamente para Deus. Lembra daquilo que eu falei no início do vídeo? Ele vai ser restabelecido nesta pessoa aquela antiga condição que Adão tinha lá no Éden antes de haver pecado contra Deus, aquele estado de pureza em que a pessoa tem acesso direto a Deus. Então é restabelecida essa condição no homem, nesse caso individualmente falando, nessa pessoa que teve um encontro com Deus. É por isso que a partir deste momento a tua mente, os teus olhos é aberto e você passa a ser transformado por Deus. E é visível essa transformação. Se você vê um bêbado caído hoje, e essa pessoa ter um encontro genuíno com Deus, daqui um ano você vai ver essa pessoa e você vai ficar perplexo. Tal foi a transformação de Deus na vida dela. E aí muitas vezes as pessoas ainda criticam. Olha ali, agora está com a Bíblia embaixo do braço, não é verdade? Mas que Deus possa salvar todas as pessoas que infelizmente estão amarradas através do alcoolismo, através das drogas, através da prostituição, da pedofilia, de tantas outras
situações difíceis que existem. Ou, aliás, não somente essas pessoas. Tem pessoa que pensa que é só o bêbado, é só o assassino, é só o ladrão que precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Até mesmo uma pessoa que acha que ele não peca, acha que ele não é uma pessoa má. Todos nós somos maus, porque de alguma forma nós somos maus. Existe aquela pessoa que ele não faz nada disso, ele não bebe, ele não é alcoólatra, ele não é ladrão, ele não é assassino, mas é egoísta, ele poderia ajudar e não ajuda, ele é omisso, não é verdade? Existem tantas outras coisas que ele pratica que prova que ele é uma pessoa que precisa de Deus. Não existe ninguém que pode bater no peito e dizer: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Todo ser humano precisa de Jesus, precisa de ter um encontro com Deus. Todos nós precisamos. Amém? E aí aqui eu tenho outras referências, né? Eu até coloquei aqui Atos, Lucas, né, capítulo 24, versos 21. Se você depois quiser ler na tua casa, Atos capítulo 20 e versículo 28, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, onde Paulo fala também dessa situação de ser comprado, né? E aqui existe uma coisa engraçada, porque Paulo e Pedro, eles apresentam essa situação da redenção de ponto de vista diferente. É engraçado isso. Um apresenta do ponto de vista do escravo que está ali no mercado e é comprado, e o outro apresenta o ponto de vista do o senhor, né, que está caminhando no mercado, né, para comprar o escravo. Porque as palavras no grego ali, elas são diferentes. Numa é usada a palavra agorazo, que significa ir ao mercado comprar, e na outra significa a palavra lutro, que significa libertar pelo pagamento de resgate. Então Pedro, no caso, apresenta a visão de que a pessoa é liberta pelo pagamento de um resgate, quer dizer, ele está focando no escravo, e Paulo apresenta, no caso, o ponto de vista do Senhor que vai dar um passeio. Ele vai caminhar e chega no mercado e encontra alguém, um escravo, que chama a atenção dele, e ele então compra esse escravo. Então, o que significa esse escravo que chama a atenção desse senhor? Significa aquela pessoa que ele entende que ele é um pecador, que ele entende que ele vive alienado de Deus, e ele então se arrepende, ele então se humilha, e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Aí então Jesus vai com o seu sangue, paga o preço dessa dívida. A comunhão dessa pessoa que se humilhou perante Deus é restabelecida com Deus, e a partir deste momento, essa pessoa, ela passa a viver uma vida de serviço a Deus, ela passa a servir este Senhor, que a partir deste momento, isso é muito importante, nós entendemos essa visão, porque a partir deste momento, o teu problema não vai ser só teu, mas o teu problema também será problema de Deus. Deus estará com você em todas as dificuldades. Veja só, o servir a Deus não impede que eu tenha problemas. Não é uma vida isenta de problemas. Eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar sustentando a minha família, eu vou continuar tendo problemas de doença, porque enquanto eu estiver nesse corpo degradado pela ação do pecado, eu estou sujeito a ficar doente, ao cansaço, não é verdade? A pecar contra Deus, muitas vezes por pensamento, até mesmo por transgressão da sua palavra, motivação errada do coração, através dos olhos da mente. Eu vou continuar, né? Todos nós. Mas existe uma coisa muito importante, que a partir deste momento, né? Eu sendo servo e Deus sendo meu Senhor, então Deus, ele oferece proteção irrestrita. Ele vai plenamente ser o meu protetor e eu vou plenamente servi-lo. Quer dizer, a aliança, ela não é unilateral.
Não parte somente de Deus, é uma aliança bilateral, quer dizer, eu me arrependo e me esforço em servir a esse Deus. Claro que vai haver sempre limitações, mas o que Deus vai olhar é para a kavaná do meu coração, para a intenção do meu coração, para a inclinação, para onde o meu coração está inclinado. E aí Deus então vai me fortalecendo e vai me protegendo, e todas as minhas dificuldades Deus vai se fazer presente para me ajudar. Então eu não estou só. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz com que um solitário viva, né, em comunidade. O que isso significa? Uma pessoa se sente só, solitária, e com Deus é como se ele estivesse vivendo numa comunidade. Então você veja só, tal é a magnitude da obra de Deus na vida do homem. Então isso é, na verdade, redenção. Agora, o outro processo que eu quero ler para você é remissão. Remissão significa, no grego, shemitah, né? Está lá em Deuteronômio, no capítulo 15, versos de 1 a 2 e o verso 9. É o ato de, após ter sido comprado, este tem as suas dívidas quitadas ou canceladas. O texto bíblico também que eu cito para você lá em Miqueias 7,19, né? Onde diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, ou maldades, né? E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que significa? Que Deus não terá mais lembranças deles. Olha só que coisa maravilhosa. Por exemplo, uma pessoa, ele faz um mal contra você, né? Nós somos seres humanos, e essa pessoa vem e se humilha, pede perdão para você, não é verdade? E você perdoa essa pessoa, mas você não vai conseguir esquecer aquilo que a pessoa te fez. Isso acontece conosco, seres humanos. A gente não esquece. A gente perdoa, mas nós não esquecemos. Não é verdade? A gente tem que ser honesto e sincero. Só que uma pessoa que tem Deus na vida, mesmo ele não esquecendo, ele nunca mais vai lançar em rosto. Ele nunca mais irá usar aquela situação contra aquela pessoa. Tá entendendo? Uma pessoa que tem Deus na vida, porque existe aquela pessoa que a pessoa pede perdão e ele não perdoa, ou então ele perdoa, mas continua lançando em rosto aquilo. Então, quando se lança em rosto é porque não houve um perdão genuíno. Quando há perdão genuíno, nunca mais se lançará em rosto, mesmo não havendo esquecimento. No caso de Deus, né, o ato da remissão vem fazer com que, além de Deus perdoar, quer dizer, ainda além da minha dívida ser paga no processo da redenção, a remissão faz com que não venha mais haver registro perante Deus daquelas dívidas. É como, por exemplo, vou até dar aqui um exemplo a você. Você, por exemplo, deve uma dívida muito grande, ou até vou colocar diferente, um preso, uma pessoa que assassinou ou roubou, né? E ele foi preso, ele pagou, ficou preso, por exemplo, 10 anos, ou 15, ou 20 anos. Daí, de repente, foi solto, porque ele já pagou a sua pena, está vivendo em sociedade, mas existe aquela mancha no currículo dele. Há empresas, inclusive, que você vai procurar trabalho, eles pedem um antecedente criminal, e você apresenta o teu antecedente e vai estar lá aquele registro, né? Que você cumpriu pena por causa disso, disso, disso e disso. E muitas vezes você vai ter dificuldade em ser reinserido novamente na sociedade, porque está lá aquele registro, e muitas vezes vai ter dificuldade de arrumar trabalho. Isso acontece nas leis do homem, mas em relação a Deus não acontece isso. Não vai haver ali no teu registro, vai estar zero. Não vai haver nada constando mais contra você. Vai haver um perdão, um cancelamento total, em que Deus nunca mais terá memórias deles diante de Deus, né? Então isso só acontece no processo, né, da remissão. O homem, ele comete um crime hediondo e por isso ele é condenado à morte. Fica alguns anos preso e no dia de ser executado, a única pessoa que pode inocentá-lo, né, falando ali no caso dos Estados Unidos, ainda onde em alguns estados acontece isso,
O único que pode ser inocentar este homem é o governador. Ou então, na última hora, se descobre que o homem é inocente. E daí, se conseguir provar que essa pessoa é inocente, ele pode ser, na última hora, né, pode ser abortada a pena de morte. Mas no caso, normalmente, é o governador. E aí, ele, ao ser inocentado, ele é livrado da morte. Para a surpresa de todos, nos bancos de dados da polícia está registrado: nada consta. Este é um exemplo hipotético do que acontece conosco por ocasião de sermos perdoados por Deus através da remissão dos nossos pecados, através do sangue de Jesus. É muito importante nós entendermos isto, porque quando nós entendemos a abrangência do plano de salvação na nossa vida, nós nos maravilhamos. Muitas vezes eu me ponho a pensar, acontece às vezes comigo. Ainda ontem, né, eu estava perante Deus em oração e eu me maravilhei orando a Deus, né? E até inclusive, em palavras, eu expus perante o Senhor, falando: Senhor, tem que haver uma diferença em mim em relação à comunidade a qual eu vivo, em relação às pessoas que ainda não te conhecem. Deus, ele deixou ali, escrito na sua palavra, recomendações específicas para todo aquele que se aproxima dele. Pedro até inclusive chega a citar assim: sede santos, porque sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo. Você veja que Pedro fala em toda a vossa maneira de viver. E eu estive orando perante o Senhor ontem, e eu me expressei perante o Senhor. Tem cada vez mais brotado no meu coração um desejo em andar de uma forma mais plena em obediência a Deus. E ali eu falei: Senhor, realmente tem que haver diferença, porque Deus, ele deixou tudo especificado na sua palavra. Eu não posso ser igual àquele que não te serve, porque se eu como de tudo, eu estou sendo igual àquele que come de tudo. Então quando Pedro diz ali: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo, é justamente disso que Pedro está falando. E nós, muitas vezes, como evangélicos, nós não entendemos isto. Mas eu entendo, por revelação de Deus, que quando Pedro fala ali: sede santos em toda a vossa maneira de viver, eu entendo que Pedro também estava falando acerca do alimento, que Pedro estava falando em relação a um dia específico determinado por Deus para santificar. Eu entendo que Pedro estava falando ali sobre épocas do ano, né, em que nós devemos, na verdade, celebrar festas ao Senhor. Eu tenho sentido cada vez mais esse desejo, cada vez mais esse anseio de colocar em prática esses princípios da palavra de Deus, que está esquecido, né, ao longo dos séculos foi esquecido, né, pela igreja, e que eu acredito que tem que ser restaurado. Na minha vida, eu sinto esse desejo de restaurar. Eu acho que vai começar a ser restaurado de forma individual, mas vai culminar, eu acho que de uma forma coletiva, conforme for se aproximando o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que há esse anseio de Deus em restaurar estas verdades bíblicas. Amém? Então eu comecei a me expressar perante o Senhor com muita tristeza no meu coração, em oração perante o Senhor. Isso veio assim, naturalmente, assim, naquele momento ontem. Então isso significa remissão. E daí os textos, né, nós temos ali também o texto, Isaías 43, 25, onde Deus diz assim, ó: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha só que maravilha. É uma obra plena de Deus na vida do homem. Ele diz, ainda ele diz assim, olha: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. E aí é por amor de quem? Por amor de mim? Também é, mas ele diz aqui por amor de mim, quer dizer, por amor de Deus, né? Porque ele, como Criador, ele ama a ele, e automaticamente esse amor a ele se estende
no amor à sua criatura. Até uma mensagem que veio assim no meu coração agora. Você não tem como amar o próximo se você não amar você próprio. Quer dizer, eu me amo e por isso, por eu me amar, eu também vou amar o meu próximo. Uma pessoa que ela não tem amor próprio, ela não ama a si mesma, ela não vai conseguir amar o próximo. Ela não vai conseguir dar aquilo que ela não tem. Ninguém consegue dar algo que não tem. Não é verdade? E daí tem aqui os textos também de Isaías 61, Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, também Lucas 24, 47, o texto de Efésios capítulo 1, 7, Colossenses 1, 14 e Hebreus capítulo 9, de 11 a 14, né? E aí o texto aqui, né, que eu li no início para você, de Deuteronômio 15, 2, que fala do ano da remissão. Né, ao fim de 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo de remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo, do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Então eu acabo aqui este estudo. Né? Não é um estudo completo, eu não estou aqui esgotando o assunto, né? Aliás, longe de mim tal coisa. Eu sou uma pessoa que tenho minhas debilidades, minhas fraquezas, preciso de me esmerar cada vez mais, estudando a palavra de Deus. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mundo afora, para falar desse assunto, mas eu tenho sentido no meu coração o desejo, né, de trabalhar certos assuntos da palavra de Deus e poder compartilhar com você que talvez ainda não teve acesso, talvez ainda não entenda, né, esse assunto. E por isso, né, eu lanço para você, né, esse assunto, para que Deus possa, através do seu Espírito Santo, né, do Ruach HaKodesh, Deus possa ministrar no teu coração essa mensagem de esperança, essa mensagem de libertação. E que você possa entender que você precisa de Deus e que Deus está com seus braços abertos para te salvar, para perdoar os teus pecados, né? Porque Ele, na verdade, é o nosso Criador. Ele quer restabelecer aquela antiga condição que havia lá no Éden, antes do homem ter pecado contra ti. Ele quer restabelecer esta condição na tua vida, que este muro, né, que o pecado levantou, que você está alienado de Deus, que isso possa cair por terra através do sangue de Jesus, e assim você possa viver uma vida para adorar, uma vida de serviço pleno ao Senhor, para glorificar a Deus e também para servir o próximo na comunidade onde você está inserido. Um grande abraço a você, um beijo no teu coração, e que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus.